Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, eu também estou ótima. E hoje eu trago para vocês uma dica que vai versar, que vai falar a respeito das vozes verbais, tá? Nós temos 4 tipos de vozes verbais e elas nos ajudam a construir de maneira enfática o foco de significação dos enunciados, tá? Ora, por exemplo, nós vamos focar em um sujeito que recebe a ação, ora vamos focar num sujeito que pratica a ação do verbo, ora vamos perceber que o sujeito tanto recebe quanto pratica a ação desse verbo, e ora vamos perceber que a ação verbal é construída por mutualidade, tá? Essas são as 4 circunstâncias que a gente vai dar uma olhada e elas servem exatamente para que a gente possa construir enunciados cujo foco esteja em diferentes perspectivas, tá bom? Então, vamos em direção às nossas 4 vozes verbais, tá? Nós temos a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva e a voz recíproca, tá? Tudo bem? Então, vamos ver como que cada uma funciona. Como funciona a voz ativa? A voz ativa, gente, é aquela em que o enunciado possui um sujeito que pratica a ação do verbo que está ali prescrito, tá? Como no exemplo que a gente tem logo aqui abaixo, ó. Os estudantes farão o exame. Então, nós temos aqui um sujeito, os estudantes, tá? Que pratica a ação de fazer um exame, tá? Então, o foco está nesse sujeito que pratica a ação do verbo. Na sequência, nós temos a voz passiva. Aqui é o oposto, tá? A voz passiva é aquela em que, dentro do enunciado, o sujeito sofre a ação do verbo. Tá? Então, observem o exemplo logo abaixo. Ó. O exame será feito pelos estudantes. Então, observe que o sujeito aqui ele é paciente, ele sofre a ação verbal, que é praticada por um elemento que a gente chama de agente da passiva. O agente da passiva aqui, ó, né, pelos estudantes, ele é quem pratica a ação desse verbo, tá? E o sujeito sofre a ação do verbo na voz passiva. Por isso que a gente diz que é voz passiva. O sujeito fica passivo, ele sofre a ação do verbo que é executada por aquele elemento sintático que a gente chama de agente da passiva. Tudo bem? Na voz reflexiva, observem que eu vou ter um sujeito que, ao mesmo tempo, sofre a ação do verbo e pratica a ação do verbo. Então, quando eu tenho construções frasais que me dizem o seguinte: o aluno feriu-se com a tesoura. Olha só, né? Ele tanto feriu quanto foi ferido, porque foi ele mesmo quem praticou e quem recebeu a ação verbal. Essa aqui é a nossa voz verbal reflexiva, tá? Ela incide nas duas perspectivas sobre o mesmo sujeito, ok? Agora, nós vamos em direção à nossa 4ª voz verbal, que é a voz recíproca. A voz recíproca, gente, é aquela que dá uma ideia para nós de mutualidade. 2 sujeitos vão executar a ação de um mesmo verbo, tá? Ao mesmo tempo, um em relação ao outro, em simultaneidade. Como assim? Vocês vão perceber que nós vamos ter verbos como abraçar, né? Eles vão gerar esse tipo de ação para nós. Olha só, os jogadores abraçaram-se ao final da partida. Ao mesmo tempo que um abraçou um determinado sujeito, esse sujeito abraçou o outro, tá? Então, é uma ação mútua, é uma ação que ocorre ao mesmo tempo, tá? Aqui, deixa eu só trocar uma letrinha aqui no nosso post, ó, né? Então, é uma ação que ocorre, né, praticada por 2 sujeitos, um em relação ao outro, em simultaneidade, tá bom? Ok? Então, essa é a nossa voz recíproca.
E assim a gente fecha o perímetro, tá, das vozes verbais. As vozes verbais, então, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e voz recíproca, elas vão contribuir para que a gente possa dar foco a diferentes partes, a diferentes executores ou recebedores de ações verbais dentro do nosso enunciado, tá? A ideia você é dar aí uma amplitude maior para determinadas informações em detrimento de outras, vamos dizer assim, tá bom? Ok? Então, nós temos aí as 4 vozes verbais à disposição de vocês. Um beijinho para vocês, fiquem com Deus, tá? E até o nosso próximo vídeo. Eu espero que esse conhecimento das vozes verbais possa ter ajudado vocês de alguma maneira. Tudo bem? Utilize dentro dos seus textos a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva, a voz recíproca, de modo que você possa enfatizar tanto quem pratica quanto quem recebe a ação dentro daquilo que você precisa dizer, tanto falando quanto escrevendo dentro da norma culta. Tudo bem? Um beijo, fiquem com Deus.